Olá, amigo do campo, seja bem-vindo a mais um Panorama Matinal. Aqui você fica sabendo tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo, questões que impactam os seus investimentos e, é claro, a cotação das suas commodities, sejam elas soja, milho ou trigo. Pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui como é que está o mapa americano de seca. A gente teve atualização agora nessa quinta-feira, né, como é de costume. E aqui o mapa traz algumas alterações, principalmente aqui para Wisconsin, que apresenta um pouco de seca, né, diferente do que havia apresentado na semana passada. E também temos um pouco aqui, uma faixa maior em Ohio, que também aumentou com relação à semana passada, né? A parte da Dakota do Sul também aumentou um pouquinho. E Dakota do Norte bem pouco também aumentou. Mas nada de perigoso ainda, tá, pessoal? A gente vê aqui pela legenda que a partir de uma seca mais severa começaria ali a partir do D2, que seria um laranja um pouco mais forte, né? Mais puxado para o vermelho. Então a gente não tem isso ainda. Em Ohio tem uma pequena faixa nessa categoria, mas nada demais. Então, mapas climáticos nos Estados Unidos, tudo dentro do esperado. Inclusive, para os próximos 5 dias, o que é esperado são chuvas lá para Wisconsin, na casa de. Vai variar bastante, na verdade, de 5 até 60, 80. Tem lugares aqui que vão chover cerca de 100 milímetros. Então, variando muito aqui na parte de Wisconsin. Mas chuvas devem vir aí para os próximos 5 dias, cerca de 5 milímetros para a maior parte dos estados que produzem milho e soja. Aqui no Brasil, segue sem chuvas lá para o norte, nível dos rios continua diminuindo, dificultando a exportação pelos portos do Arco Norte. E aqui no Brasil, na parte do sul, teremos chuvas mais para o Rio Grande do Sul apenas. Bolsas, pessoal, hoje a gente vê uma recuperação do óleo de soja, inclusive do complexo da soja como um todo. Óleo de soja que ontem caiu 2,06%, hoje vem subindo 1,11%. O mercado realmente trabalhando muito no negativo, tendência primária aí para todo o complexo da soja é de baixa. A soja ontem caiu 6 cents por bushel, cerca de 0,6%, e hoje vem subindo 1,16%, 11 cents por bushel. Cotada aí a 10,28 dólares no contrato de novembro. Farelo de soja ontem ficou positivo, subiu 0,21%, enquanto os demais caíram, né? E hoje vem subindo 0,67%, também tendência de queda, porém aqui para o futuro de farelo a gente já está acima do seu último suporte, né? Da sua última resistência no caso. Então aqui cria-se uma pequena expectativa de recuperação. Trigo vem se mantendo acima do seu suporte também, 5,24, 5,25. Ontem subiu 0,9%. A gente tem algumas complicações de países produtores, como a França e também a Alemanha. A Alemanha, se eu não me engano, é um dos maiores produtores de trigo ali da Europa Central. E não está muito bom, choveu em algumas regiões, isso acabou atrapalhando o cultivo da planta. E a expectativa é que tenha uma diminuição no volume exportável de trigo. Isso acabou animando o trigo no dia de ontem, que subiu 0,9%. E hoje vem caindo, corrigindo aí, 0,23%. Milho ontem fez mais uma sessão de queda, apesar de ter caído mais e acabou se recuperando ao longo do pregão. E fechou com apenas 0,2% de queda, uma queda bem menor do que havia feito, que ele chegou a cair mais de 1%. E hoje sobe 0,39%. No milho não tem nada de novo a comentar, basicamente tem milho no mundo inteiro, todo mundo com dificuldade de vender seus milhos e a princípio aí o que a gente deve ver devido a essas questões é provavelmente lá na frente uma redução diária em basicamente todos os países que produzem milho, tá? Mas a princípio países bem abastecidos mesmo de milho e torna aqui difícil esse processo, né? Ainda mais com o Brasil entrando na disputa agora por exportação, né? Aqui no mercado interno no Brasil,
Em algumas localidades a gente tem o mercado interno pagando bem acima da paridade de importação, e isso acaba dando um piso, né, uma sustentação aqui para as negociações no mercado interno. Conforme vai entrando mais volume exportável, acaba puxando mais ainda o preço, né? E a gente tem um dólar muito forte aqui no Brasil no momento, então isso acaba ajudando também a dar um piso para os preços do milho. E a gente viu aqui, comentei com vocês no dia anterior, né, que a expectativa era que o milho corrigisse, já tinha corrigido bem, inclusive ontem fez o esperado, subiu 1,64%, subiu bem, cerca de R$ 1 aí por saca, tá, pessoal? E a princípio que a gente tem o mercado agora subindo em busca pelo menos da região onde parou ali, né, no 62,50. Mas o desenho tá bonito para buscar a região dos 63,40. É certeza? Não, não é certeza, tá? Mas pelo gráfico que a gente observa, faz muito sentido, bastante sentido mesmo, até porque o mercado está de lado nessa lateralização desde fevereiro. Tá muito tempo lateralizado, ele vem, testa aqui embaixo, volta, testa lá em cima, né? Então, o esperado natural aqui seria realmente, testou aqui embaixo, fez um movimento bonito de alta, tá armando um pivô aqui, então a princípio não seria absurdo ver esse milho testar a região de 63,40. Aí lá a coisa engrossa, tá? A gente tem média de 200 passando, tem uma região que testou várias e várias vezes, né? Então romper esse patamar de 63,40 vai ser um desafio bem grande aí para o milho. Seguimos acompanhando, né, pessoal? Aqui para o óleo de palma, ontem a gente teve uma queda de praticamente 1%, e hoje o mercado subiu 1,21%. Tivemos também algum descanso aqui para o petróleo que subiu em cima daquela questão que a gente teve do ataque de Israel em cima do líder do Hamas, que inclusive mostra muita força de Israel, muita mesmo, colocou medo em todo mundo. Esse que é a grande verdade, porque se perguntam, né, por que não mataram ele antes? Bom, antes ele estava refugiado no Catar, como muitos deles estão, né? E o Catar, hoje, ele é um país mais neutro, não tem por que o Israel buscar uma briga com eles, ou seja, bombardear lá dentro do país deles não seria uma decisão política interessante, tá? E bombardeando um líder do Hamas num país aliado dele, no caso, né, aliado do Hamas, que foi no Irã, no dia da posse de alguém que é do teu grupinho, do teu conchave, mostra muito poder. Passa a mensagem de que se a gente quiser, a gente pode matar cada um de vocês. Então, se cuidem, vamos parar aí com esses ataques terroristas que vocês vêm fazendo, porque a gente tem muita capacidade, muita inteligência. Enfim, demonstraram um poder bélico, um poder militar, um poder estratégico muito, muito, muito forte. Irã não tem muito o que fazer. Não tem muito o que fazer. Ficou aí de mãos atadas. Então a gente viu num primeiro momento o petróleo refletindo essa questão de, meu Deus, e agora, né? Israel é maluco, bombardeou os caras, isso aí vai virar numa guerra sem fim. E agora o petróleo vem se acalmando. Por quê? Porque a gente não tem notícias de retaliação. O Irã não sabe o que fazer, não tem o que fazer, e então o petróleo agora acaba arrefecendo, entendendo que os conflitos por lá devem inclusive diminuir. Então é isso que a gente vê aqui pelas cotações, né? O petróleo cai 2,2% e ontem no caso caiu 2,2% e hoje vem caindo mais 1%, voltando praticamente aos preços que estava negociando antes desse ataque, tá? Então é bem interessante ver a geopolítica por esta commodity, eu acho fantástico. Petróleo aqui, aulas de geopolítica. Dólar contra as principais moedas do mundo ontem subiu 0,32% e hoje vem caindo 0,27%. Também lateralizado, né, em cima aqui da região de suporte. Dólar que foi muito penalizado pela política monetária do Japão, que deixou a política contracionista para trás e agora vem aumentando essas taxas de juros,
fazendo com que haja uma migração, principalmente de países emergentes, buscando aí por ativos de segurança, e Japão oferece bastante segurança. Então, levando moeda de países como o Brasil, por exemplo, que faz bastante sentido, o fluxo cambial que a gente viu saindo daqui, uma parte ter ido para lá, faz com que a moeda dele se fortaleça, e a moeda dele se fortalecendo acaba derrubando o índice do dólar contra as principais moedas do mundo, tá? Dólar aqui no Brasil, meus amigos, 5,75. O que dizer deste dólar, tá? Dólar muito forte, renovou a máxima do ano, 5,75, gente do céu. Jesus amado, 5,75. Mais uma vez, 5,75. São preços, sabe da onde? Pandemia, pessoal. São preços da pandemia. Vocês têm noção? Complicado, preocupante. Por que é preocupante? Vocês me perguntam. Basicamente porque isso impacta com certeza na inflação deste país. Se a inflação sobe, pessoal, o que tem que acontecer para a inflação descer? Taxa de juros tem que aumentar. Taxa de juros aumentando, nossa economia desacelera mais ainda. Brasil, um país emergente que não cresce como os emergentes, tem aí seus crescimentos de PIB 1,5%, 2%, quem sabe até menos. Um dólar muito forte, realmente nada bom, nada bom. Se até o começo da semana nós já éramos a moeda com pior desempenho, vocês imaginam o que aconteceu agora, né? Após a gente romper aí a máxima do ano e buscar os patamares de Covid, tá? Onde que está a máxima histórica, vocês me perguntam? Pessoal, a máxima histórica chegou a bater lá na casa praticamente dos R$6, tá? Foi no pico aqui, na euforia da pandemia, basicamente, em maio de 2020, tá? E o mercado, daqui para frente, em termos de gráfico, não tem muita resistência, tá, pessoal? Então, assim, será que testa? E se testar, será que para? Preocupante, preocupante. Muito preocupante, tá? Vamos seguir aqui, então, para os demais ativos. Tivemos aqui S&P 500. Ontem fez mais uma correção devido a publicações de balanços. Microsoft e Apple publicaram seus balanços. Basicamente é a mesma sensação das empresas de tech anteriores. O balanço não foi ruim, o lucro apresentado não foi ruim, o lucro por ação, inclusive das duas, veio acima da expectativa do mercado, mas o grande porém é que o guidance, ou seja, a projeção futura, ela não é muito boa. Assim como foi trazido ali por Amazon, foi trazido pelo Google, a expectativa para o futuro ela é de lucros menores, de custos maiores, então isso acaba tirando um pouco da euforia que foi colocada nesses mercados, né? A gente viu eles subirem muito por muito tempo e sempre nessa ideia de os balanços vêm bom, o guidance vem bom, cada vez vem batendo recorde. A gente viu a Nvidia mesmo subindo demasiadamente. Por quê? Porque os lucros dela vieram muito, muito fortes, né? E conseguiram cumprir. A expectativa ela era muito alta e eles conseguiram atingir a expectativa por duas vezes. Então a gente viu o mercado trabalhar em cima dessas expectativas muito boas e vendo cada vez mais as empresas conseguirem atingir esses patamares. Então foram colocando um ágio em cima dos preços das cotações, apostando realmente na capacidade dessas empresas conseguirem cada vez mais gerar mais e mais lucros. Quando a gente vê alguma notificação delas dizendo que, olha, meus amigos, aqui acho que a gente chegou nesse momento pelo menos no limite e daqui para frente talvez a gente diminua um pouco do que a gente conseguir alcançar de resultados. O mercado ele andou na frente, então ele tem que corrigir. Agora ele tem que se ajustar a esse novo fato e encontrar o meio do caminho aí, algo que seja mais real, né? Ainda trabalhando com alguma expectativa, é claro, tá? Então a gente vê esses dados trazendo um pouco de pessimismo para o mercado americano. E assim, pessoal,
O mercado tinha que corrigir em algum momento, tá? Mas ainda a gente não tem uma inversão de polaridade aqui, né? O mercado ele está em tendência de alta e ainda está em tendência de alta, tá? Correções, umas correções grandes, elas assustam um pouco, né? Mas o fato é que gente, a alta que foi feita, ela é monstruosa, monstruosa. Então, recuar aí 1,42%, graficamente ainda não faz nada, tá? Mas enfim, os balanços seguem nessa pegada e a gente tem mais publicações de balanços. Então, apesar de que as principais já foram, né? Que são as Fabulous 7, que puxam basicamente o setor de tecnologia. Enfim, perspectiva para o futuro aí, um pouco menos de lucro para essas empresas. Nasdaq caiu 2,42% ontem. Tudo isso aqui, pessoal, pode mudar hoje, porque a gente tem publicação de payroll lá nos Estados Unidos. Payroll é basicamente os dados de emprego, ou seja, quantas vagas a gente tem, quanto eles estão recebendo, qual que é a média salarial, enfim. Todos esses dados são muito relevantes, principalmente quando se fala em cortes de juros. E se eles vierem, pelo menos em linha, eu acredito que o mercado vai dar uma boa recuperada dessa queda que fez ontem. Tá? Então fiquemos atentos. Já vou para a parte de agenda, pessoal. Estou me estendendo bastante aqui, né? Mas enfim, vamos acabar. Só tem mais o Ibovespa. E o Ibovespa ontem conseguiu subir bem, tá? Chegou a estar subindo mais de 1%. Ou quase 1%, mas enfim. 128.800.000 pontos, tá? Porém, não conseguiu se sustentar, entregou toda a sua alta, subiu durante a parte da manhã, na parte após o meio-dia ali, virou para queda, inverteu e acabou encerrando com queda de 0,2%, basicamente porque os Estados Unidos estava caindo bastante, tá pessoal? Não foi nenhum movimento interno aqui não, foi mais voltado para fora devido a essa queda dos Estados Unidos. Novamente a nossa bolsa cai, mas fica em cima de uma região de suporte, suporte pelo preço, suporte pela média de 20, uma região bem boa. A barra não é legal, tá? Agora se renovar essa mínima de ontem, aí provavelmente mais um teste na casa dos 125.500. Demais bolsas, pessoal, acho que eu nem vou falar delas hoje, tá? Vamos passar direto aqui para nossa agenda. E vamos lá. 9h30 da manhã, teremos aí publicação de salário médio por hora lá nos Estados Unidos, dado bem relevante. Ganho médio por hora trabalhada também, 9h30 da manhã. Então, todos os dados importantes e relevantes do dia concentrados às 9h30 da manhã. Temos o relatório de emprego, payroll não agrícola, super relevante, 9h30 da manhã. O privado também é interessante, mas aqui o não agrícola é mais legal, mas o mercado dá mais visão, né? Dá mais, enfim, presta mais atenção. E temos aqui a taxa de desemprego também saindo 9h30 da manhã. Então, esses são os dados mais relevantes da semana. Temos um pouco mais de dados aqui na agenda, mas não são tão relevantes. Toda a atenção do mercado mundial estará concentrada aqui às 9h30 da manhã.